Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Eu quero declarar: Deus fará o inimaginável em sua vida. Sim, você só precisa crer, você só precisa acreditar. Eu tenho certeza que neste momento, por mais que seja sábado à noite e de repente você imagine que não existe condições de Deus operar o que você precisa porque é sábado à noite, e se eu lhe disser que nós vivemos um lindo milagre há uns 2 anos atrás, eu creio, aqui nas lives, talvez 2 anos e meio, agora não recordo exatamente, onde uma ovelha querida, uma ovelha muito querida minha, a Cléa Seabra, faltando poucos minutos para 7 da noite de domingo, 7 da noite de domingo, eles receberam, ela e o maridão, um retorno, uma vitória junto ao INSS. Sim, o INSS liberou uma mensagem de liberação e depois isso tudo foi 100% confirmado. Não era fake, não era golpe. Não, realmente, literalmente, em torno de 19 horas de um domingo, vem uma vitória do INSS. Gente, isso é tremendo demais. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus fará coisas ainda maiores. Queridos, estamos hoje no 13º dia da nossa campanha, uma campanha de oração, uma campanha de um clamor que estamos levantando diante do Todo-Poderoso. Sim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Eu quero convocar você a viver essa fé. Eu quero convocar você a viver este Deus na sua vida, e você vai colher resultados que você nem imagina. Eu quero que você escreva aqui: eu creio, a prosperidade do Senhor já está sobre mim. Queridos, eu estou pregando sobre isso durante esses 13 dias. Vou continuar pregando sobre isso até o final. Até o final nós estamos falando hoje sobre o que determinou a prosperidade na vida de Abraão. Você sabe que Abraão foi extremamente rico, extremamente próspero. Alguém vai dizer: mas aí mais outro pastor que fala sobre a teologia da prosperidade. Não, você não pode afirmar isso sem me conhecer, e não pode afirmar isso sem ouvir a pregação que eu tenho para lhe entregar, esta palavra de Deus. Você não pode julgar um livro pela capa, você não pode julgar pela capa. Então aqui eu estou apresentando um assunto, mas você tem que entender o conteúdo e o contexto todo. Isso sim faz de você uma pessoa verdadeiramente inteligente. Agora, julgar um livro pela capa, isso não é nada inteligente. Pode ser até perigoso, porque talvez Deus esteja chegando, e eu sei que de fato Ele está chegando agora até você com prosperidade bíblica. Eu estou aqui ensinando sobre a prosperidade bíblica, não que falam por aí, onde prosperidade só se fala de dinheiro. Não, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade vai muito além de dinheiro, vai muito além de dinheiro e de riquezas desta terra. Eu quero falar então com você sobre o que determinou a prosperidade de Abraão, ou seja, a prosperidade na vida de Abraão.
Lembrando que eu falei hoje de manhã que a prosperidade de Abraão, ela não foi por acaso, ela não foi por qualquer coisa. Ah, quando viu, ficou rico. Não. A prosperidade de Abraão foi resultado de um conjunto de fatores espirituais e também humanos. E o primeiro fator humano foi a obediência. E eu falei sobre isso hoje, né? A obediência de Abraão à voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. A voz de Deus disse o quê? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Deus pediu a Abraão uma coisa que ninguém fazia, todo mundo ficava juntos, ou junto, e aí as pequenas aldeias iam crescendo, virava um grande povoado, uma cidade, uma província, várias cidades. Nós temos que entender isso, que Deus pediu para Abraão. Não é assim, gente, não era assim. Na verdade, quando acontecia, as famílias iam se não toda ela junta, ia grande parte. Normalmente elas migravam todo mundo junto. E no caso de Abraão tinha que ir sozinho. Pelo menos tinha que ir, né? Número 2, ou seja, eu já falei hoje de manhã, você assista, por favor. Não posso repetir tudo, eu preciso correr. Número 2, Abraão demonstrou, viveu, não só falou, mas ele demonstrou uma fé inabalável nas promessas de Deus. Romanos 4 diz, 4:3, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado. Você já viu? Aqui, ó, eu tô com o celular aqui isso aqui, ó, é uma conexão input, ou seja, você coloca para dentro. Isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Deus, para ser justo com o que ele estava fazendo, Deus imputou isso dentro dele. Deus imputou isso em Abraão. Então a fé de Abraão, na verdade, a fé de Abraão é que foi a sua maior riqueza. Porque a fé atrelada à obediência geraram a prosperidade, geraram o sucesso. Abraão foi muito bem sucedido. Gente, eu não sei se vocês lembram, eu já falei aqui, que a terra não podia suportar a prosperidade de Abraão. Abraão prosperava tanto que a terra não aguentava. Sim, porque os animais não paravam de se procriar e os rebanhos não paravam de aumentar em número e tamanho, crescendo o tempo todo. Haja comida para isso, haja pasto, haja água para tudo isso. Lembra que depois, inclusive, os servos começaram a brigar por causa de tudo, comida, de pasto, de água. E esse foi o motivo que, vamos dizer assim, startou a separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló. É muito forte isso, queridos. A terra não podia suportá-los, de tanto que Abraão prosperava. Mas, na verdade, a prosperidade não foi a maior riqueza de Abraão, mas sim a sua fé. Porque a fé startou a obediência. Pela fé, Abraão obedeceu. Meu Deus, ele creu contra a esperança, não só em relação ao filho, o Isaac, o filho da promessa. Mas Abraão creu o tempo todo contra a esperança, do tipo, tá, para onde nós estamos indo? Porque aquelas terras, se você não sabe, são terras muito áridas, são terras de pouca pastagem, terras de poucas fontes de água, uma terra muito árida, gente. Então Abraão rompeu em fé, queridos. A fé de Abraão atraiu o favor de Deus e gerou uma promessa inigualável, gente. Abraão se tornou pai de multidões. Abraão se tornou pai de muitas nações. Abraão recebeu da parte de Deus literalmente bênçãos sem medidas. Sem medidas. Sem medidas. Foi sem medida, gente, porque, olha, mas Deus não poderia ter feito a terra gerar mais, produzir mais. Aí todo mundo ia dizer que era uma prosperidade normal. Então tem manobras que Deus faz que nós não entendemos. Algo do tipo, Abraão era tão fiel, por que Deus não podia fazer a terra produzir mais? Porque aí o milagre
ainda poderia ser visto por alguns como algo normal. Realmente está prosperando, mas não é para tanto assim. Agora, quando todos ficavam sabendo, gente, Abraão está tendo que mover toda aquela massa de rebanhos, porque a terra não está aguentando, não tem pasto que aguente, não tem água que aguente. Os poços, as cisternas, nada aguenta de tanto que eles crescem. E isso apavorava todo mundo. Então tem vezes que Deus não dá mais água, porque Ele precisa nos mover, não dá mais pasto, porque Ele precisa nos mover para um pasto maior, para uma fonte maior. Então, o terceiro ponto foi a aliança e a intimidade que Abraão tinha com Deus. E na verdade, por causa das posturas de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. A nossa postura determina a nossa aliança. A nossa postura expõe a nossa aliança, ou seja, a nossa postura expõe se nós temos ou não temos uma aliança com Deus. E essa aliança de Abraão envolvia obediência, sacrifício e uma vida de santificação. Gênesis 12, 2, na sequência, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meu Deus. Sabe, queridos, por conta dessa aliança, Deus, na verdade, olha que lindo isso, Deus, na verdade, ele se tornou como que um parceiro de Abraão. Que loucura isso, né? Sim, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus. O que Abraão fazia, prosperava. Onde Abraão botava a mão, prosperava. Sim, ele carregava a presença de Deus. Ele levava com ele a presença de Deus. Ele ia, Deus não saía do lado dele. Por quê? Porque as atitudes, a postura de Abraão agradava a Deus. Deus não vai andar em ambientes que não agradam a Ele. Deus não vai andar em famílias, não vai andar no meio de famílias que não agradam a Ele. Ah, nós amamos tanto a Deus, mas lá no aparelho de som, lá, na televisão, seja onde for, no dispositivo, na caixinha Bluetooth, está tocando músicas que não adoram a Deus. Como é que Deus vai ficar nesse ambiente? Como é que Deus vai ficar nesse ambiente? Os ouvidos de Deus não são lata de lixo, amados. Para ficarmos ouvindo lixo, Deus vai sair fora. Deus não vai ficar no meio disso aí, não. Nós temos que entender isso, queridos. Por conta dessa aliança que Abraão manteve com Deus, por conta das suas atitudes. O que são atitudes? As minhas ações e reações. As atitudes são o conjunto das minhas ações e reações. Onde Abraão ia, a presença de Deus ia com ele. Ou seja, a prosperidade caminhava com Abraão. Escreva aqui embaixo, a prosperidade caminhava com Abraão. Outro ponto importante, número 4, Abraão tinha um coração generoso e um coração muito grato. Abraão foi um homem muito generoso, queridos. Abraão dava o dízimo de tudo. Abraão dava o dízimo de tudo, e muitos pastores, profetas, mestres, muitos mestres na palavra defendem aqui que Abraão dava o dízimo do bruto, que existe uma... Eu não vou opinar, isso é você e Deus. Abraão dava o dízimo de tudo a Melquisedeque, reconhecendo que toda a sua riqueza vinha do alto. Então, o dizimar, ser generoso, é o dizimar e o ofertar, né? Isso expõe a nossa gratidão a Deus. Isso expõe o quanto somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Sabe, queridos, a gratidão e a generosidade são portas abertas para a continuidade do derramar das bênçãos de Deus. Quem reconhece que a fonte é Deus, sim, através dos dízimos, das ofertas, nunca ficará sem provisão. Quem reconhece que Deus é a fonte, nunca vai ficar sem provisão. Amém? Número 5, lembra que eu combinei que eu ia correr, né? Número 5, Abraão tinha uma sabedoria que vinha do alto e uma conduta muito pacífica. Abraão era prudente e pacífico. Quando surgiu o conflito entre os seus servos, no caso os pastores, os dele e os de Ló, ele disse: não haja contenda entre mim e ti, ou seja, entre nós dois, entre eu e você,
Porque somos irmãos, somos parentes. No caso era tio e sobrinho. Gênesis 13, versículo 8. E Deus honra os pacificadores. Sim, Deus sempre vai honrar os pacificadores. Seja um pacificador no meio da sua família, mas profeta não aguenta aquela mulher, que ela quer ficar com a herança que é nossa. Ela nem é filha, ela é nora. E aí vai, todas as conversas desse tipo. Não entre em contenda, não entre em contenda. Não entre em brigas, não seja uma pessoa que qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está discutindo, qualquer coisa está gritando. Deus honra os pacificadores. Sabe, queridos, e na verdade, na hora deles se despedirem, Abraão chegou a dizer, escolhe para onde é que tu quer ir, pronto, pode escolher você. Ou seja, Abraão renunciou ao que em tese seria o melhor da terra. E mesmo assim, Abraão foi abençoado. Na verdade, eu gostaria de dizer, de corrigir o que eu falei agora. E por conta disso, não e mesmo assim, mas por conta disso, Deus o abençoou ainda mais. Deus o levou a um lugar maior por causa da sua conduta íntegra e humilde pacificadora. Queridos, Deus vai abençoar de forma extraordinária todos aqueles que forem pacificadores, todos aqueles que forem agentes de paz aqui na terra. Agora, se você é aquela pessoa que, infelizmente, do nada você já sai brigando, você já sai, sabe, eu já saio questionando, eu já saio brigando, não quero nem saber, eu falo mesmo. Não vá por esse caminho, querido. Não vá por esse caminho, minha querida. Seja um pacificador. Seja aquele homem, aquela mulher que realmente pacifica, que sabe que caminha com Deus, que não sabe, que não fica gerando intriga no meio de todo mundo. Não seja esse tipo de pessoa. Seja um pacificador. Amém? Número 5, ou melhor, número 6. Abraão tinha fidelidade em tudo. Sim, Abraão foi fiel a Deus. Mesmo quando Deus pediu seu filho Isaque, Abraão não negociou, mas ele obedeceu. Abraão não questionou Deus. Deus, como assim? É o meu filho, o Senhor que me deu, meu único filho. Ele é o filho da promessa. O Senhor vai tirar a promessa? Ele não questionou, ele não argumentou, ele simplesmente obedeceu. Gênesis 22, 16 e 17, se você quiser ler, eu vou ler um pedacinho. Porque Deus dizendo, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei. Ou seja, tudo aquilo que nós abrimos mão de nós mesmos, Deus nos dará algo maior, algo melhor. Vamos de novo, tudo aquilo que eu abrir mão para ter mais de Deus, certamente Ele vai me honrar e vai me dar muitas vezes mais. A fidelidade de Abraão foi recompensada com uma bênção eterna. Quem é fiel, queridos, no sacrifício, não é na hora do sacrifício, é no sacrifício, sim, na oferta. Quem é fiel na oferta vive a prosperidade da promessa. Você está me ouvindo? Diga amém. Número 7. Abraão dependia de Deus e não das circunstâncias. Escreva aqui embaixo. Depender de Deus e não das circunstâncias. Gente, nós temos que entender uma coisa. Lembra que eu falei que eram terras muito áridas? Ou seja, muito secas. Vocês lembram disso? Toma um golinho de água aqui, gente. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei aqui, que eu mencionei nisso, que as terras onde eles viviam, gente, eram terras muito áridas, sabe? Lugares assim, desérticos. Não tinha água direito, não tinha pastagem. Vocês lembram disso, gente? Vocês lembram? Então, o texto que eu vou ler agora, ele prova, ele mostra que Abraão enriqueceu, mesmo em terras muito secas. Abraão prosperou mesmo em meio à seca, mesmo em terra estranha. Isso mostra que a prosperidade de Abraão não dependia de onde ele estava, desde que fosse o lugar que Deus queria que ele estivesse. É isso que eu estou tentando ensinar, gente. Tem gente que, não, se eu me mudar para tal lugar, Deus vai me abençoar. Mas Deus lhe mandou mudar. Nós temos que entender que existe um lugar onde Deus quer que nós fiquemos, gente. Mas então eu estou preso aqui, profeta, eu estou preso aqui. Não, você não está preso. Você não está presa.
Agora, se você tem um chamado para permanecer, eu lhe pergunto, por que você quer sair? Da mesma forma eu digo, você não tem uma palavra para sair, o que está te dando na cabeça? Você está saindo porque alguém está saindo, ou seja, você está sendo levado por alguém, ou você vai ser levado, guiado pela voz do Espírito? Você não tem que fazer o que os outros estão fazendo, você tem que fazer o que Deus está mandando você fazer. Você está ouvindo? Então, Abraão prosperou mesmo em terra seca, mesmo em terra estranha. Isso nos mostra claramente, mais uma vez eu digo, não dependia do lugar, desde que o lugar fosse o que Deus queria. Não dependia da economia. Sim, porque eles eram completamente, a economia, a base da economia era o agro. Mesmo que simploriamente falando, de uma forma muito simples, era o agronegócio. Era a criação, amados, plantação e criação. Essa era a base, não tem? Então nós temos que entender, porque Gênesis capítulo 13, versículo 2 diz: era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ou seja, mesmo estando num lugar de deserto, uma terra seca, Abraão enriqueceu. Então nós podemos entender uma coisa, queridos, que Deus fez muito mais em Abraão do que ele poderia imaginar. Nós temos que entender que Deus fez muito mais na vida de Abraão, na terra para onde ele foi, do que se ele tivesse ficado na terra de seu pai, com todo o apoio do pai, dos parentes todos. Se Deus está lhe mandando fazer algo, faça. Mas faça sem medo, faça em fé. Não fique duvidando, não fique querendo uma explicação, querendo, sabe, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Não, pare, por favor. A prosperidade de Abraão foi fruto de uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de generosidade, uma vida de intimidade com Deus. Ele não apenas recebeu as bênçãos. Eu escolhi Abraão, então eu vou abençoá-lo, mesmo que ele faça tudo errado. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe, queridos. Nunca vai existir algo assim. Deus não, vou abençoar porque ele é meu escolhido. Até porque Deus não escolhe pessoas que não estão querendo andar com ele. Por que Deus vai escolher alguém que não quer andar com ele? Uma vez me disseram, mas Paulo não andava com Deus. Como é que é? Vou deixar você pensar de novo. Como assim Paulo não andava com Deus? Paulo não havia entendido que Jesus era o Messias, mas Paulo era fiel a Deus, queridos. E por isso ele estava perseguindo os cristãos, porque ele não tinha entendido, não havia o esclarecimento espiritual sobre Paulo de que Jesus era o Messias. Então, para ele, para Paulo, no caso Saulo, até aquele momento, os cristãos eram gente que estava perturbando a paz em Israel. Os cristãos eram pessoas que Jesus já havia tido o momento tanto da crucificação como da ressurreição, já havia acontecido tanto a crucificação como a ressurreição. E então nós temos que entender, queridos, que Paulo estava perseguindo os cristãos porque não entendia que Jesus era o Messias, continua sendo o Messias. Mas Paulo não era contra Deus, muito pelo contrário. Enquanto Saulo, ele tinha certeza que ele estava fazendo, tinha certeza e convicção de que ele estava fazendo a coisa certa, ou seja, botando para quebrar em nome de Deus. Nós temos que entender que Deus não abençoa quem não quer andar com Ele. Deus não abençoa, não tem como. Deus não vai fazer um negócio desse, gente. É muito contraditório. É muito contraditório, extremamente contraditório. Então a prosperidade de Abraão foi fruto de uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de generosidade, uma vida de intimidade com Deus. Abraão não apenas recebeu as bênçãos, mas ele se tornou-se um canal de bênção para as nações. Se tu uma bênção. E Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, queridos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, por conta da tua obediência, Abraão, por conta da tua fé, meu filho, todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão visitadas, serão abençoadas, serão tocadas. Profeta, eu não acredito que aquele lá que,
até pratica o ocultismo, eu não acredito que ele já foi visitado. Se não foi, vai. Se não foi, vai. Agora, dizer que ele nunca foi, não dá para dizer não. Todo mundo já assistiu nem que seja um shorts, um videozinho curto de 30 segundos falando de Deus. Todo mundo já ouviu alguma coisa, mano. Todo mundo. Você está entendendo isso? Você está conseguindo entender o contexto geral? Eu quero orar por você agora, para nós pegarmos todos esses princípios, depois assista de novo, tome nota disso. Mas não perca o que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, amém? Posso orar por você? Se eu posso orar por você e abençoar você, abençoar a sua casa, por favor, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Gente, nós já somos mais de 342 mil pessoas aqui. Se inscreva agora, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todas. Eu quero também registrar que todos os votos que estão sendo feitos, todos os votos estão no altar do Senhor. Eu quero lembrar você de que todos os pedidos de oração que estão chegando até nós, eles serão respondidos por Deus. Por quê? Porque não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Amém? Amém, amados? Eu quero orar por você agora. Se você ainda não se inscreveu, já disse como é, né? Aqui embaixo, inscrever-se, sininho todas, já deixe o seu like, por favor. E quando eu terminar esta oração, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Isso vai te abençoar de forma extraordinária. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por todas essas instruções proféticas tão poderosas, Pai. Meu Deus, quantas coisas despontaram na vida de Abraão, Senhor. Oh, Pai, Abraão prosperou tanto, Pai. A Tua palavra deixa claro, Senhor, explícito, que a terra não podia suportar a prosperidade de Abraão. Sim, porque Ló estava debaixo da cobertura de Abraão, dele a mesma coisa. A terra não podia suportá-los. Pai Santo, Pai querido, eu profetizo que pessoas que estão aqui comigo hoje vão prosperar tanto, Pai, que a terra não vai conseguir suportar a prosperidade deles. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada bebezinho, cada ancião, Pai, porque não tem idade para a prosperidade visitar as pessoas. Meu Deus, visita, Pai, as minhas ovelhas queridas com prosperidade. Pai, eu declaro visitação do alto, habitação do Teu Espírito sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher. Meu Deus, meu Pai, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus, que todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, uma noite de sábado abençoadíssima, um domingo extraordinário. Em nome de Cristo Jesus eu oro, te abençoo, profetizo sobre a tua vida o melhor de Deus. Eu quero que você escreva aqui com fé. 2 coisas você vai escrever. Eu creio, já estou vivendo a prosperidade do Senhor. Vamos lá. Eu creio, já estou vivendo a prosperidade do Senhor. A próxima frase que você vai escrever é: eu creio, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Queridos, amanhã às 6h30 da manhã eu estarei aqui ao vivo. Amém? Que Deus te abençoe e esteja comigo. Às 10 da manhã, culto de Santa Ceia, 5 da tarde, discipulado, e tem sido um discipulado profético, obviamente. E às 7 da noite, nós temos mais culto de Santa Ceia. Mais um culto de Santa Ceia. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de sábado. Um ótimo final de semana. Te vejo aqui amanhã às 6h30 da manhã, no culto das 10 e assim por diante. Deus abençoe, a paz de Cristo, e te prepara. É a última semana da campanha da prosperidade. Tá bom? Não perca. Vamos juntos até o final. Deus abençoe, a paz de Cristo. Tchau, tchau.